Em Gênesis 3, versículo 15, Deus dá uma sentença à serpente e diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu recebi o seguinte e-mail: irmão Carlos Einar, o irmão conhece a história de Lilith, que não é contada na Bíblia? Ela teria sido a primeira mulher de Adão formada do pó da terra com ele. E por ser desobediente a Adão, ela saiu do jardim e se transformou na serpente. E em Gênesis, Deus diz que colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Será que o anticristo não poderia ser da semente de Lilith? Desde já agradeço, irmã Elba, cidade líder, São Paulo. Mediante esse e-mail surge essa dúvida. Será que Eva foi mesmo a primeira esposa, a primeira mulher de Adão? Biblicamente sim. Mas existe esse mito, essa lenda, né? Melhor dizendo, uma invenção, que Eva não foi a primeira mulher, e sim essa tal de Lilith. Que Lilith não foi formada da costela de Adão, e sim feita do pó da terra com ele. Porém, Lilith foi rebelde e não queria se sujeitar à autoridade de Adão e resolveu ir embora do jardim. Muitos têm essa teoria como verdade, porque a Bíblia diz em Gênesis 1:27, né, Deus criou o homem e a mulher, e em Gênesis 2 diz que Deus criou Adão e Eva. Né? E como eu li anteriormente, Deus diz que colocaria inimizade entre as duas descendências, entre as duas sementes. Então será que foi Lilith essa mulher criada em Gênesis 1 e que acabou se rebelando contra Deus e contra Adão e forçou Deus a criar outra mulher no capítulo 2? Será que o anticristo realmente é descendente dessa mulher? Hoje nesse vídeo será esclarecida todas as tuas dúvidas logo após a vinheta. A paz de Deus, o nosso Pai eterno Yahvé, Criador de todas as coisas, por Jesus Cristo, esteja dentro do teu coração. Se você está aqui pela primeira vez, me dando essa honra de ter a sua audiência, a sua presença aqui, o meu nome é Carlos Einar, e neste canal eu abordo assuntos bíblicos, eu posto vídeos quase diariamente, né, e sempre tem conteúdo aqui nesse canal para esclarecer dúvidas das pessoas sobre Deus e sua santa palavra. Se você quiser receber mais vídeos como este, né, para a sua vida e para o seu crescimento espiritual, se inscreva no canal agora mesmo, nesse instante, ative o sininho das notificações, selecionando para receber todas as notificações de vídeos, para que você não fique sem nenhum vídeo deste canal. Primeiramente, eu vou explicar do que se trata essa lenda em torno desse mito, em torno dessa personagem chamada Lilith. Eu preciso trazer alguns esclarecimentos para que você possa entender melhor o assunto, né, e compreender o que eu vou falar aqui, né, se realmente essa Lilith existiu e se o anticristo poderia ser descendente da semente dessa suposta mulher. Bom, essa crença ela vem de alguns manuscritos antigos da Idade Média, da região da Mesopotâmia, no alfabeto siríaco, né, cujo autor é totalmente desconhecido. Historiadores e especialistas dizem que é uma ficção ou uma sátira. Os escritos contêm relatos de pecados horríveis e terríveis, atos de imoralidade. E se colocar esses manuscritos lado a lado com a Bíblia, e você ter um mínimo de discernimento bíblico, você vai compreender a verdade das Escrituras. Diz essa lenda que Lilith ela não foi criada da costela de Adão, mas do pó da terra como ele. E por ela ter sido criada da mesma forma que Adão, ela exigia igualdade e não aceitava ser dominada pelo marido. Então Lilith não era submissa a Adão. A briga entre Adão e Lilith se tornou tão grande que ela tomou a decisão, tomou o nome de Deus em vão e resolveu abandonar o jardim do Éden. A lenda diz que Deus enviou 3 anjos para convencer Lilith a voltar para o jardim do Éden e se submeter a Adão, mas ela escolheu rejeitar a reconciliação. Então Adão ficou sozinho, triste, e Deus se viu obrigado em criar uma mulher para ser a sua companheira, e Eva foi criada a partir da costela de Adão, diferente de Lilith. Eva aceitou a sua posição de submissão ao marido e a Deus. Diz a lenda que Lilith, tomada pelo ciúme em ver a felicidade de Adão e Eva,
ela se transformou em um demônio em forma de cobra, uma serpente, para fazer Adão e Eva pecar contra Deus. Muitos acreditam que Lilith se tornou um demônio terrível, sendo considerada a mãe dos demônios. Ainda a lenda diz que Lilith era tão maligna que ela se alimentava de sangue de recém-nascidos e era considerada uma ameaça para as mães que estavam nos dias finais da gestação. Na verdade, Lilith é uma lenda criada, pela cultura judaica para representar a desobediência, a rebeldia, morte e outras espécies de males. Quem de vocês aqui já tinha ouvido falar dessa tal de Lilith, dessa lenda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. A grande verdade é que essa tal de Lilith, ela não existiu. Deus não fez nenhuma outra mulher antes de Eva. As pessoas que acreditam nessa sandice, elas se baseiam apenas em mitologias e tradições judaicas, sem qualquer fundamentação ou base bíblica. As escrituras não dão ênfase ou base alguma para a criação de uma mulher antes de Eva. Ao contrário disso, a Bíblia é categórica em afirmar que Eva foi a primeira mulher da terra. Em Gênesis 3:20 diz: "E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes." Porque nós somos descendentes e fruto dessa união entre Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Ao você ler sobre esse conto de ficção, com um mínimo de senso crítico e um pouco de noção bíblica, você enxerga algumas inconsistências, como por exemplo, diz que Lilith não queria se sujeitar a Adão e que eles tinham conflitos na sua relação matrimonial. Aí ela acabou se rebelando, Porém, as escrituras dizem que Adão, ele era inocente, não tinha consciência do mal, porque não havia comido do fruto proibido. Não havia pecado em Adão, nem tampouco pensamentos que fossem contra a vontade e os desígnios de Deus. Então é impossível afirmar que haviam conflitos matrimoniais entre Adão e sua companheira. Não havia conflitos e disputas e guerras antes da desobediência no Éden. O defeito no ser humano, imoralidade e desvio de caráter, só surgiu após o pecado entrar e eles irem contra a ordem de Deus, que era de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente após isso eles tiveram as suas consciências corrompidas e sua inocência danificada. Antes disso, Adão e Eva eram perfeitos. Essa lenda dessa tal de Lilith, para quem crê nesse mito, me perdoem a minha franqueza, mas ela supõe que Deus é um fracassado. Deus fracassou na sua criação, porque ele criou uma mulher já com caráter corrompido desde o seu início. É por ela não querer se sujeitar ao seu esposo e a Deus. Então isso contradiz a onisciência de Deus e a sua perfeição. Em Gênesis 1:3 diz: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto." Foi após Eva ter sido enganada pela serpente e comido do fruto proibido que o pecado entrou no mundo. Então é impossível que Deus, antes disso, tenha criado uma mulher imperfeita, rebelde e satânica no seu princípio. Outro fator importante a destacar aqui é que em Gênesis 2:8 diz que Deus criou um jardim e colocou o homem lá dentro. Preste bem atenção. Deus fala que só estava Adão lá, ele estava só. Então decidiu, no verso 18, Deus decidiu fazer uma companheira para Adão. E no verso 21 e 22, Deus colocou Adão em um coma profundo e de uma das suas costelas formou a mulher, provando mais uma vez que antes disso, Adão estava sozinho no jardim do Éden. Portanto, essa teoria que Adão e Lilith foram criados do pó da terra no mesmo instante, no mesmo momento, não é bíblico, de forma alguma. As pessoas criam essas supostas contradições, devido a existir dois relatos da criação, no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Mas não existe contradição alguma nesses dois capítulos. No primeiro capítulo é narrado a criação de todas as coisas, de um modo geral, dos céus, da terra, dos animais, mostrando de uma forma resumida a criação de tudo. Já no capítulo 2, Deus inspirou o escritor a narrar a criação de uma forma mais detalhada, dinâmica,
com profundidade os 6 dias da criação de tudo e o descanso de Deus no 7º dia, e respectivamente a criação de Adão e de sua esposa Eva. O capítulo 1 é um resumo da criação. O capítulo 2 detalha minuciosamente a criação. Não existem 2 criações distintas, foi uma só. O capítulo 1 e 2 de Gênesis, ao contrário do que dizem, se harmonizam. Agora, na questão do anticristo ser descendente dessa Lilith, não tem coerência nem base bíblica. Porque essa tal Lilith nunca existiu. Quando em Gênesis 3,15 Deus realmente fala em colocar inimizade entre ambas sementes, entre a semente da mulher e a semente da serpente, ali era uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Todo ser humano que nasce nesse mundo é semente do homem. Somente o Senhor Jesus foi semente só da mulher. Jesus, como homem, não teve pai. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A sua concepção foi um milagre. O seu nascimento virginal foi um prodígio da parte de Deus. Agora, o diabo, ele tenta imitar Deus em tudo. O diabo também tem um filho. O diabo é pai. O filho do diabo tem um nome, chama-se mentira. João 8,44 diz que o diabo é pai da mentira. A mentira, no final dos tempos, se personificará na pessoa do anticristo. 2 Tessalonicenses se refere ao anticristo como filho da perdição. Então, literalmente, o anticristo é filho do diabo. O anticristo é semente da velha serpente, do dragão Satanás, como diz em Apocalipse. Em resumo, Lilith não existiu, Eva foi a primeira mulher e o anticristo é semente e descendente direto do diabo. Eu peço humildemente que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, familiares, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber todos os vídeos e deixe o seu like. Encerre esse vídeo aqui saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, nosso Senhor, e fique agora com a nossa parceira do canal, Maria Safra Oficial, moda executiva, feminina e evangélica, para você, mulher cristã de bom gosto e estilo.